No nosso último resumo bíblico, nós falamos sobre o livro de Isaías, que contou com várias profecias sobre a nação, citando o julgamento divino, consequência do pecado, salvação e até a vinda futura de Jesus Cristo. Se você não viu, o link está na descrição. Mas hoje a gente vai falar sobre Jeremias, que também conta com diversas profecias sobre o futuro de Jerusalém, o julgamento de Deus, o pecado da nação e outras coisas. Só que eu não vou falar tudo aqui, então assista até o final para saber mais sobre esse livro incrível. Jeremias foi um homem que viveu lá em Jerusalém depois de Isaías, nas últimas décadas antes da destruição da cidade. E ao contrário do profeta anterior, ele viveu e presenciou esse triste acontecimento. O livro inicia com o chamado do profeta, onde Deus falou com ele para ser um mensageiro, tanto para Israel e Judá, quanto para os outros países, e que, assim como Isaías, falaria tanto do julgamento divino e ruína das nações, quanto esperança e salvação delas. Ele começa falando que o povo de Jerusalém quebrou a aliança com Deus e andam desobedecendo ao Senhor, adorando aos falsos deuses dos povos vizinhos e se entregando da prostituição. Além de acusar os líderes da nação, como sacerdotes e reis, por terem abandonado os mandamentos e virado corruptos, levando a grandes injustiças sociais, pois as pessoas mais frágeis e necessitadas estavam sendo maltratadas, e os chefes pareciam não ligar. Antes de continuarmos, você sabia que nós temos uma página no Instagram? Pois é, e se chama canalquer_saber. Lá estamos sempre fazendo postagens sobre curiosidades muito interessantes e que vão te deixar bastante surpreso. É só digitar o nome citado na rede social ou clicar no primeiro link da descrição. Continuando, Jeremias resume muitos desses erros no capítulo 7, onde dá um grande sermão no templo, ressaltando a hipocrisia do povo, que vai lá adorar a Deus como se nada acontecesse, mas fora do local adotam as práticas estrangeiras que o Senhor tanto odeia. Por isso, o Criador permitiria eles serem castigados e dominados por inimigos do norte. Ele estava se referindo ao Império Babilônico. Assim, no capítulo 25, Jeremias alerta o povo após o novo rei dessa nação, Nabucodonosor, se firmar no poder, ele virá para atacar cruelmente a cidade de Jerusalém, comparando a Babilônia com um cálice de vinho cheio da ira de Deus diante de todo o pecado do seu povo. Assim, fará com que eles e os outros povos bebam deste cálice. Um pouco antes, no capítulo 18, o profeta visita a casa de um oleiro e o observa fazendo seu trabalho. E ali, ele vê o trabalhador que não está gostando muito do vaso que estava fazendo. Então, o desmancha e passa a refazê-lo. E Deus fala com Jeremias, se comparando com o oleiro e o povo com o vaso, pois as pessoas não estavam indo de acordo com o que o Senhor queria. Logo, ele permitiria a sua destruição para depois reconstruir. Depois Jeremias é instruído por Deus e compra uma botija, chamando várias pessoas importantes, e depois quebra o objeto na frente deles, afirmando que assim o Senhor fará com a nação. Mas isso não foi bem visto pelas autoridades, que o castigaram severamente. E ao longo de sua vida, ele foi muito rejeitado pelos líderes da nação, que se recusavam a aceitar suas palavras, sofrendo diversas perseguições. Mas mesmo no meio de tantas profecias de julgamento, ele também fala de esperança, dizendo que Deus não abandonaria seu povo, renovaria a aliança com eles, e que mesmo após o exílio, eles voltariam para sua terra. Mais para frente, o livro traz uma série de poemas sobre o período em que Jerusalém estava sendo cercada e posteriormente destruída pelos babilônicos. Mas durante todo esse período, ele continuou sendo perseguido, foi preso, espancado e até mesmo jogado dentro de um buraco fundo. Mas mesmo assim, continuou pregando a palavra do Senhor. Em alguns versículos, ele cita o Messias que viria no futuro, mas brevemente, e não como Isaías, que dá grande foco nisso, como no capítulo 23, versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Nos trechos finais,
o livro adota um certo tom de tristeza e lamentação por conta do destino de Jerusalém causado pela desobediência. Mas além de continuar tendo esperança da salvação, ele também cita o fato de que a Babilônia não só seria usada como instrumento divino de castigo para Judá, mas também para castigar as outras nações vizinhas, que também cometiam injustiças. Então, o destino do Egito, Moabe, Síria, Filístia, Amon, Edom, Elão, Azor e Quedar são escritos, e todas essas nações cairiam nas mãos de Nabucodonosor e outros futuros reis. Mas este grande império não ficaria impune, pois também fez muitas coisas ruins. Então, bem próximo ao fim do livro, Jeremias profetiza contra a Babilônia, afirmando que assim como eles causaram o fim de muitas nações, também encontrariam sua destruição trágica como justiça divina. O último capítulo do livro fala sobre uma história citada em 2 Reis, descrevendo o ataque final da Babilônia sobre Jerusalém, onde eles destruíram os muros da cidade e a incendiaram, citando também o triste fim do rei Zedequias de Judá. E encerra falando sobre o antigo rei da nação, Jeoaquim, descendente de Davi, que havia sido exilado há anos, sido liberto da prisão na Babilônia e honrado naquela nação até o fim de sua vida. E assim, o livro termina. No nosso próximo resumo bíblico, falaremos sobre o livro de Lamentações, que também foi escrito por Jeremias e conta com diversos poemas de lamento e tristeza após a destruição de Jerusalém e durante o exílio, refletindo a situação e ressaltando a importância do arrependimento e a busca por Deus. Não perca! E aí, pessoal, puderam compreender mais? Como vocês sabem, isso aqui foi apenas um resumo falando do contexto geral dele, e existem alguns detalhes mais profundos que vocês descobrirão ao lerem o livro. É um pouco longo, mas vale muito a pena. Então, fica aí a recomendação caso queiram aprender mais da palavra de Deus e conhecerem muito sobre essa história. Então, Deus te abençoe e tchau!